E aí pessoal, tudo bem com vocês? Finalmente então a gente vai falar de fotômetro aqui no canal. É algo que o pessoal lá nos meus grupos, dentro das plataformas, me cobram bastante, me pedem um review de fotômetro, mostrar para que eu uso fotômetro, as funções que a gente pode fazer. Muitas perguntas também eu recebo, será que eu realmente preciso de um fotômetro? E é um pouquinho sobre toda essa discussão aí que a gente vai falar agora, e me obriguei a fazer esse vídeo porque o meu fotômetro, o meu Sekonic L358, este aqui, foi vendido para o nosso apoiador aí, o Paulo César Lourenço. Grande abraço aí para ti, Paulo César, espero que esse vídeo te ajude aí também dentro do teu trabalho com a fotografia. Então a gente vai começar pensando, pessoal, se vocês realmente precisam de um fotômetro. Eu vou dizer uma coisa para vocês, se vocês querem fazer um trabalho bastante sério de estúdio, dentro do estúdio, e a fotografia de estúdio é o que mais atrai vocês dentro da fotografia, eu diria que esse aqui é um instrumento fundamental. Para o pessoal de evento, às vezes é interessante, por exemplo, quando eu uso fotômetro em evento. Antigamente eu era bastante metido a besta e sempre ia com ele nos eventos, mas cada vez mais a gente vai pegando a experiência, a gente chega no local e a gente já conhece ali o que a gente precisa trabalhar de luz, mas eu acabava usando ele no evento apenas para saber, olha, eu já ia, ao invés de eu ir utilizando o fotômetro da minha câmera e determinando ali mais ou menos qual a quantidade de luz que eu tinha em cada ambiente do evento, com o fotômetro é muito fácil, porque tu vai chegando, aqui eu preciso usar ISO 1600, aqui eu preciso usar ISO 800, aqui é 400, e eu já ficava com aquilo na cabeça. Era mais fácil para eu calcular a minha ambientação e configurar a minha câmera, para eu ver quanto de luz de flash eu queria dentro desse meu evento. Mas não é um item essencial para quem trabalha unicamente com eventos. Muita gente, pessoal, também acha que o fotômetro serve apenas para isso que eu estou falando aí para vocês, para saber qual é a configuração da câmera. Hoje em dia, com a fotografia digital, isso é cada vez mais desnecessário, especialmente dentro de um evento, porque vocês vão lá, fazem alguns cliques, olhem o fotômetro da câmera de vocês já sabem compensar para mais e para menos, se vocês acompanham aqui o canal, e isso fica bastante simples. Agora, a coisa muda muito de figura quando a gente começa a pensar em fotografia de estúdio, em que a gente não vai trabalhar apenas com uma luz de flash, por exemplo, quando a gente vai montar duas luzes de flash. Muita gente pensa que o fotômetro no estúdio é só para a gente saber qual a quantidade de luz do nosso flash para a gente configurar a nossa câmera, mas o mais legal do fotômetro, pessoal, é a gente conseguir entender a relação entre as potências das luzes. O que eu estou querendo dizer para vocês com isso? Se, por exemplo, assim, eu faço a minha configuração aqui e eu faço uma medição para pegar este lado do meu rosto, a minha fonte de luz está mais ou menos uns 30 graus aqui. E eu olho aqui que a minha fonte de luz está 5.66, depois eu vou falar sobre isso com vocês. E eu aponto aqui para o lado e aperto novamente e vejo que está 5.65, eu já consigo, sem ver o vídeo que eu estou gravando, eu já sei que eu estou com uma luz bastante frontal em que não se tem muito degradê de luz. Ou seja, se eu quero um efeito com degradê com esse lado mais claro e com esse lado mais escuro, ou eu precisaria modificar a minha fonte, colocar a minha fonte mais a 45 graus, ou eu poderia me afastar um pouquinho, ou se eu estivesse trabalhando com duas fontes, eu poderia ir regulando a potência dessa fonte, e mesmo sem ver as luzes, sem ver as fotos, eu já conseguiria entender como vai sair essa foto. Por exemplo, uma coisa que é muito particular minha no meu trabalho de estúdio, eu gosto muito quando eu trabalho com a fonte mais a 45 graus, digamos que aqui eu tenha um 5.6. Eu quero que este lado do meu rosto, que daí eu vou colocar algum tipo de rebatimento, alguma coisa, não esteja a menos de um ponto de luz de diferença. O que isso significa? Que se aqui está 5.6 de luz que eu preciso configurar no meu diafragma, e eu aponto para o lado e aperto o meu fotômetro, e ele diz que aqui do lado está 2.8, eu sei que existem dois pontos de luz de diferença
entre a minha fonte principal e a minha fonte que vai fazer o preenchimento. Isso já me diz, pessoal, que vai criar um efeito muito dramático na minha foto que eu tenho certeza que os meus clientes não gostam. Então o que eu vou fazer nesse tipo de situação? Ou eu já vou trazer o meu rebatimento mais para perto, ou às vezes eu tenho que colocar uma outra fonte de luz, e daí sem precisar ficar colocando o cliente aqui batendo foto, eu aperto aqui, vejo que está 5.6, aperto aqui do lado, está 4, ou seja, tem um ponto de luz de diferença, ou até como eu tenho gostado mais atualmente, 2/3 de luz, não um ponto inteiro. Aqui eu vou deixar 5.6 e aqui 4.5. Eu vou configurar na minha câmera 5.6 em relação à minha luz principal. Eu já sei, pessoal, que a montagem ali da minha luz está completamente certinha, sem eu precisar colocar o modelo ou essas coisas. Também é muito interessante, pessoal, e eu uso muito o fotômetro para isso. Se eu quisesse, por exemplo, criar um fundo completamente branco aqui atrás, aquele fundo branco estourado, fundo Apple, eu sei que se eu estou aqui com 5.6, ali atrás eu tenho que estar com 2 pontos de luz a mais para se criar esse efeito estourado. Então aqui eu teria que estar 5.6 e eu teria que ir ali atrás, colocando outras fontes de luz naquele fundo, eu estar com o fundo em pelo menos um F11. E daí eu já sei da relação, ó, aqui está 5.6, ali está F11, eu sei que esse fundo vai estar estourado e que eu vou ficar bacana. E daí tem uma coisa, quando eu faço esse tipo de fundo branco, que eu costumo dizer para os meus alunos, que é o tipo de fundo mais complicado de se fazer, eu ainda pego o meu fotômetro e levo até a minha lente para saber o quanto de luz que ali do fundo está voltando para a minha lente, porque existe uma coisa que é o seguinte, pessoal, se a lente, por exemplo, estiver configurada em 5.6, estiver voltando 2 pontos de luz a mais para a lente, eu já tenho certeza que vai dar flare da lente, que vai acabar com o contraste da minha foto e tudo mais. Pessoal, mesmo que vocês não entenderam nada disso que eu falei, que são essas relações loucas de luz que a gente trabalha no estúdio, não importa se vocês não entenderam, porque eu quero mostrar aqui para vocês com essa minha fala é a complexidade desse bichinho aqui e como no meu trabalho de estúdio eu não uso ele apenas para bonito, eu faço todas essas medições, como muitos profissionais fazem, justamente para a gente configurar tudinho e a nossa foto ela sair redondinha sem precisar ficar testando. Porque às vezes no estúdio a gente monta um esquema de iluminação, a gente está batendo a foto e a gente não sabe o que está acontecendo, o que está dando errado. E daí você fica afastando luz, tirando luz, trocando modificador de luz, mexendo na câmera, mexendo no modelo, fazendo várias tentativas, aquela ideia de tentativa e erro, e às vezes a gente nem sabe que é porque está rebatendo em algum lugar e está voltando luz de algum outro ponto, e isso vocês só vão conseguir fazer com a medição do fotômetro. E agora, começando a falar justamente nele, vou colocar aqui na mesa para vocês verem, eu vou mostrar algumas funções que são muito bacanas. Por exemplo, assim, esse modelo aqui da Sekonic, eu gosto muito dele, porque funciona muito legal essa ideia de zoom aqui. Para que serve isso, pessoal? Se eu deixo o zoom completamente aberto aqui, essa bolinha completamente de fora, eu faço uma medição não só de uma luz direcional, por exemplo, aqui vem aqui no meu rosto, mas o que está respingando aqui deste lado. Agora, se eu quisesse saber exatamente quanto que vem somente desta fonte de luz, eu apontaria para essa fonte de luz e eu fecharia aqui essa questão do meu zoom. Isso seria bem interessante para a gente calcular duas fontes de luz e para que uma não interfira na outra, porque se vocês acendem uma fonte de luz aqui e tem uma fonte de luz aqui do lado, vai respingar luz desta primeira fonte na segunda luz. Então, quando a gente fecha aqui o zoom, é interessante porque a gente consegue fazer uma medição mais pontual de cada uma dessas fontes de luz. Como funciona um fotômetro para quem não entende, tá? O fotômetro, pessoal, aqui em cima eu acho que vocês não vão conseguir ver, deixa eu mostrar para vocês. Ali em cima vocês estão vendo que tem um solzinho e tem um raiozinho de flash. Para que funciona isso? Vocês podem fazer uma medição de luz contínua, que é aquilo que eu dizia num evento, chegar e ver qual é a quantidade de luz que tem dentro desse evento, ou vocês podem fazer um tipo de medição
com o flash, que daí vocês vão apertar no botãozinho aqui do lado e ele só vai fazer a medição depois que a luz de flash disparar. Se está em luz contínua, como é o caso agora, toda vez que eu aperto aqui no meu botão, ele já está me indicando qual a quantidade de luz. E daí isso é interessante, pessoal, pelo seguinte, como é que a gente faz aqui? A gente tem que determinar dois parâmetros, por exemplo aqui. Aqui eu vou determinar o meu ISO e eu aperto neste botãozinho aqui onde diz ISO 1 e giro essa rodinha aqui, que ele vai gerar o meu ISO lá em cima. Para quem não está vendo o ISO aqui, olhem só, o ISO ele fica ali em cima. Então, por exemplo, vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Aqui em cima a gente está gravando com ISO 400 nessa câmera. A gente está trabalhando com a velocidade de 60, porque daí aqui, você segurando esse botão Mode, vocês determinam se o que vocês querem é mexer na velocidade ou no F. A gente precisa configurar dois parâmetros. O meu ISO está a 400 e a velocidade que a gente vai gravar aqui é em 60. O que eu sei, pessoal? Que se eu apertar aqui nesse botãozinho, ele está me dizendo que eu preciso de um F4 e meio ponto de luz para que eu tenha uma exposição redondinha. E daí com o fotômetro não precisa fazer compensação para mais ou para menos, porque ele já nos diz diretamente. Essa medição aqui, pessoal, por exemplo, o meu fotômetro, se eu fechar ele um pouquinho aqui e apertar, ele está me dando 2,8, ó, 2,8 e 2. Ele vai fazer essa medição decimal depois, e daí isso para quem não está muito acostumado com os terços de ponto, quem não sabe que, por exemplo, a gente vai de 2,8, 3.2, 3.5 e 4, vocês podem acabar se confundindo, porque ele, por exemplo, quando ele me diz 2.8, 3, ele está me dizendo que o meu F tem que ser aproximadamente 3.2. Se é 2.86, eu sei que é um F 3.5, e se ele está me dizendo que é um 2.89, eu sei que já está em F4. Pessoal, a maioria dos fotômetros, como é o caso do meu Sekonic aqui, ele vai ter esses botõezinhos aqui atrás, que, por exemplo, a gente pode determinar mudanças nessas formas de medição. Por exemplo, assim, que eu acho que é um dos botões mais importantes aqui deste modelo aqui do Sekonic, é esse botãozinho Direct, que se eu levanto aqui, eu deixo ele acionado, agora não tem mais essa questão decimal, agora está 4.5, está 3.2, está 3.5, se eu aproximar mais aqui e fazer a medição, ainda está 4.5, vou trazer um pouquinho mais perto da luz, vamos ver o que ele vai dar. Coloquei aqui o zoom, a gente já está em F5, ou seja, com essa forma de Direct, ele já diz para vocês qual é o F redondinho que vocês têm. Eu não gosto muito de trabalhar dessa forma, eu prefiro trabalhar com ele com as casas decimais, porque elas nos dão uma precisão um pouquinho maior em relação a essa questão das relações das luzes. Isso com o tempo vocês vão aprender. Por exemplo aqui, eu troquei ali, antes estava em F5, agora eu troquei para a casa decimal, ele está me dizendo que é um 4 com 8 décimos, então eu prefiro trabalhar dessa forma. E tem um outro botão aqui, eu não vou me estender muito aqui, mas tem um outro botãozinho, que é este primeiro aqui do fotômetro, este aqui, que ele vai nos dar a possibilidade, pessoal, da gente fazer uma medição de ver quantos EVs, olha só, vou fazer uma medição de quantos EVs tem aqui dentro dessa sala. Por exemplo, aqui a gente tem 10.6 EVs. Se eu aproximar mais isso da fonte da luz e apertar, aqui eu já tenho 11.9 EVs. E isso é interessante a gente saber, por exemplo, a luz de uma vela, pessoal, ela vai ter aproximadamente 1 EV. E a luz do sol, um dia de sol intenso, a gente vai ter 16 EVs. Isso é interessante ter dentro dos fotômetros, na verdade, não tanto para os fotógrafos, porque o fotômetro não é algo exclusivo de fotógrafos. Tem muitas pessoas, por exemplo, quem trabalha com iluminação, essas coisas todas, eu quero saber qual é a potência que tem essa minha lâmpada aqui do estúdio. Eu posso, por exemplo, fazer uma medição através de EVs, daí eu compro uma lâmpada mais potente, comprei lá no Mercado Livre que me diz que tem X lumens essa lâmpada. A partir dessa medição, eu posso confirmar se uma lâmpada que me diz que tem
X quantidade de lumens, realmente é mais potente de uma que me diz que tem menos quantidade de lumens. Isso é interessante também dentro do estúdio para vocês entenderem quais são as luzes que vocês estão trabalhando. Muito bem, então, pessoal, não quero me alongar muito mais aqui nesse vídeo. Eu acho que para fotógrafos em geral, trabalho dentro de estúdio, em eventos, é basicamente essas as funções que a gente vai utilizar para trabalhar com o nosso fotômetro. Se vocês realmente precisam de vou ser bem claro e objetivo. Se vocês querem ser fotógrafos de estúdio, ali tecnicamente impecáveis, se vocês querem entender bem essa relação das luzes e tudo mais, e agilizar o trabalho, especialmente na montagem de esquemas de iluminação, eu diria que o fotômetro ele é um instrumento praticamente indispensável. Se vocês são fotógrafos de eventos, pessoal, aí o fotômetro vai ser um item completamente opcional aí na lista de equipamentos de vocês. Tá legal então, meus queridos? Espero que tenha de alguma maneira ajudado vocês aí nessa decisão, se vocês precisam ou não de um fotômetro. Vou me despedindo aqui de vocês. Vou fazer uma propagandinha do meu Instagram aqui, que raramente eu comento sobre ele. Vou pedir para o Gustavão colocar o meu Instagram aqui nas descrições. Não esqueçam também de dar uma passadinha lá nas nossas plataformas de cursos, que estão sempre cheias de novidade. Grande beijo para vocês, até mais, tchau, tchau!